Aí galera, tranquilo, na boa! Hoje eu quero fazer um comentário sobre mais um caso de uma professora agredida no Rio Grande do Sul. Foi ontem, ou antes de ontem, e ela foi agredida, houve um corte na mão dela, provavelmente de uma faca, né? De uma menina de 14 anos. Mas não é um caso isolado. Se nós formos observando, vem acontecendo casos de violência contra o professor. E eu fiquei pensando, me parece que não é contra este professor ou aquele professor, me parece que está havendo uma vontade de agredir a figura do professor. E, por querer agredir a figura do professor, há casos em que o indivíduo, o professor, é atacado fisicamente. Mas simbolicamente me parece que nós, professores, estamos sendo atacados de várias formas. Por que penso isso? É que eu falo de improviso, é o coração falando, né? Eu imagino que a figura do professor é uma figura interessante e diferenciada neste contexto. Veja, num contexto de velocidade, num contexto de contradições morais e éticas, num momento quase que de um vale-tudo no dia a dia e nas redes virtuais, nós temos a figura do professor. Uma figura que é ou deve ser uma autoridade. Não uma autoridade no sentido de alguém que impõe, né? Que se impõe de maneira autoritária, mas alguém que deve ser ou é referência. Uma referência moral, uma referência ética. O professor é uma figura que é referência porque ele não é nem deve ser seduzido pela velocidade. Então, onde tudo rodopia, onde tudo é muito rápido, o professor tende a ser e deve ser um sujeito previsível. Ele é um sujeito que não oscila, é um sujeito que não é veloz no sentido de acompanhar todas as mudanças, portanto, se perdendo nos seus objetivos e nos seus processos. Objetivos e processos que devem maximizar-se na aprendizagem de conteúdos, na aprendizagem comportamental, no que significa os aspectos que a sociedade deseja que as pessoas devem ter, né? E aqui não é uma visão que evita o novo, mas é uma visão que pretende que as pessoas aprendam e se comportem em prol de um bem comum que é a sociedade. E a velocidade não é condizente com este pensar, com esse desejo, com esse projeto que é qualidade de vida, qualidade social, qualidade na convivência e também uma qualidade baseada na aprendizagem. Aprendizagem escolar, aprendizagem acadêmica. Portanto, o professor, ele é essa autoridade. É uma autoridade que se torna referência. Em que sentido? Tudo muda, tudo voa, mas o professor é aquele que amanhã estará no mesmo horário, no mesmo local, ali, trabalhando um projeto. Tudo muda, o projeto não. E o professor é a personificação deste projeto. Projetos, eles não devem mudar de acordo com o vento. Então, percebam que os alunos, que os pais, que essa sociedade acaba tendo que conviver com aquele que é moralmente previsível, eticamente previsível, aquele que está a favor de um projeto e não dos desejos individuais e não indivíduos, não por desejos temporais, que tem início, meio e fim num curto período, mas ele está a favor e agindo em prol de um projeto, como eu disse. Então, é possível que alunos, que estudantes, que pais colidam com esse projeto, né?
movidos por uma velocidade, por uma amoralidade, não imoralidade, uma amoralidade, porque tudo muda, tudo valoriza e desvaloriza, acabam colidindo com aquela figura, com aquela autoridade que se mantém estável, não imóvel, estável, porque está a serviço de um projeto, e ser professor público, além de tudo, a favor de do contexto público mesmo, no sentido de republicano, no sentido de que ele está ali para fazer o bem e o máximo possível para todos. Portanto, ele acaba se contrapondo a interesses temporários e momentâneos e amorais, se não antiéticos muitas vezes, da comunidade. Percebo, portanto, que não é fácil. Mas tem outro viés desta violência contra a figura do professor e se materializando em alguns professores. O que eu quero dizer com esse outro elemento? É uma vontade de desqualificar quem ensina, ou aquele que trabalha com ensino e aprendizagem. Ou seja, aqueles rumores de que os professores estão a serviço, né, de uma ideologia X e não da ideologia Y. O professor é um doutrinador, o professor é isso, o professor é aquilo. Que é um movimento que basicamente é contra a qualificação intelectual, moral e ética de uma sociedade, buscando inclusive uma amoralização. Uma amoralização, porque sujeitos amorais acabam seguindo as morais momentâneas. Aqueles sujeitos que não interpretam, leem e não interpretam, aqueles sujeitos que aprendem a escrever, mas escrevem por monólogos, né? São sujeitos que, assim como os amorais, acabam seguindo e não conseguem produzir produzir qualificação no seu contexto, porque são seguidores. E então esses mesmos que são contra os professores se mostram como aqueles que devem ser seguidos. É o cara atrás do vídeo, como eu, que se diz, me sigam, né? É aquele que é o assunto do momento, é aquele que usa mais o discurso de ódio que com outros discursos. São aqueles que acabam se destacando como condutores. E o professor que não quer o holofote, pode até estar sob o holofote, mas ele não trabalha para o holofote, para a câmera, para a publicidade. Ele trabalha para este projeto que eu falei de qualificação de conhecimento moral e ético a serviço da comunidade, da sociedade. Esse é o projeto. E, portanto, este sujeito acaba por não ser afeito aos holofotes, acaba ficando em desvantagem. E aparece mais esses sujeitos que se põem como messias, aqueles que devem ser seguidos, e para tanto empurram ou querem empurrar o professor para trás, para baixo, melhor dizendo. Então percebam que nós temos contra nós a velocidade, a amoralidade e ainda um discurso contra a aprendizagem de maneira crítica e participativa e socialmente relevante. Então não é fácil. E notadamente a juventude, 12, 13, 14, 15, 18, não sei, que se deixam seduzir pela velocidade, por esses discursos messiânicos contra o ensino e a aprendizagem de maneira competente e crítica e participativa, eles acabam fazendo com que um ou outro desses adolescentes, um pouco mais que crianças e menos que adultos, seduzidos, acaba agredindo a pessoa, aí sim, o CPF, a pessoa do professor, seja ofendendo, seja menosprezando e nos casos mais graves, né, esfaqueamentos, né? Portanto, eu gostaria de deixar aqui o meu apelo para que a sociedade, para as redes, se preocupem com a saúde do professor física, a segurança do professor física, mas também
protejam a instituição professor. É preciso que os professores se sintam livres, se sintam seguros para desenvolver os seus projetos. Pode-se criticar um projeto, mas não destruí-lo porque o tempo passa e ele não serve mais. Professores não são descartáveis. A instituição professor não é descartável, ela é insubstituível. E quando ela sofre, toda a sociedade sofre. Fica a dica e fica também o meu descontentamento e a minha tristeza. Abraço e até a próxima.